Bom dia, meus amigos! E aí, como é que vocês estão nesta manhã maravilhosa, um pouco mais quente, né? Porque segunda e terça foi aquele frio. Como é que vocês estão? Estou aqui agora na parte da manhã, quinta-feira, dia 13 de agosto. Eu fui para academia, voltei, tomei meu café aqui, comi 6 ovos, sendo 6 claras e 2 gemas, né? Tô fazendo meio que um déficit calórico aqui para perder eliminar alguns quilinhos, e aveia, e comi uma fruta. O que você tem comido? Coloca aqui para nós aqui o que você está comendo de manhã. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar sobre eleições. Eleições, preste bem atenção, não quero falar sobre candidato A, candidato B, não quero falar sobre partido Y, X, nada disso. Como você se comporta nas eleições? Você é do tipo de pessoa que você vota e aí você não lembra depois em quem você votou, ou o seu candidato de repente não foi eleito e aí você não acompanha mais? Você é do tipo de pessoa que não acompanha a política, ou você faz essa política de torcida? Como é que é isso daí? Eu, durante muitos anos, eu fui esse cara aí. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a entender um pouco mais sobre política e aí eu passei a acompanhar. Porque política, que vem da raiz, né? Polis significa cidade. Então, é resolver os problemas da cidade, é gerir a cidade. O título da pessoa que trabalha com política, ele é um gestor público. Então, ele precisa prover a cidade, né, dentro das suas esferas aí, o município, estadual, municipal, estadual e federal, que é o país, as coisas que são necessárias para que a cidade funcione. A educação, escolas, professores, a própria estrutura, mobilidade urbana, né, essa construção aí de vias, de pontes, de redes de esgoto, da segurança pública, né, do patrulhamento, da própria justiça. Então, isso é política. E então é isso da qual você tem que se interessar. Mas eu quero saber se você é do tipo de pessoa que você coloca a sua esperança num candidato A ou candidato B. Não, se candidato A ganhar, então a vida vai melhorar. Se candidato B perder ou ganhar, e aí então a vida vai melhorar. Porque a minha impressão, né, na altura desses meus 50 anos de vida, é que a coisa piora, assim, independente do candidato A ou B. Dá uma melhorada aqui, você tem alguns números, né? Você acompanhando alguns números, questão de PIB, questão do índice de desenvolvimento humano, o IDEB, né, da educação. Então, algumas estatísticas melhoram aqui, melhoram ali, outras pioram, mas a minha impressão é que você vai no supermercado hoje com R$ 100, meu amigo, né? Você sabe quanto que é um litro de... Um litro não, né? Um, um frasco de 500 ml de azeite de oliva. Eu vi esse dia no jornalzinho ali, tava uma promoção, era R$ 25. Meu, você vai com R$ 100 no mercado, se você comprar um desse aí já foi um quarto do dinheiro. Então, mas será que essa é só a minha sensação ou não é a sua também? Então, quando quero trazer essa questão, essa reflexão da política, não é sobre quem você vota. Você consegue enxergar, você consegue analisar um candidato, você consegue ver. Por isso que é importante, se você votou em um candidato e ele não conseguiu se reeleger, adote outro e acompanhe algumas decisões que ele toma. Eu sei que, meu, é um problema isso. Você não tem tempo, né? Quando você tem tempo, você não tem disposição, a gente está cansado. Mas é importante você fazer isso até para você ver se o discurso da qual ele traz no período de eleição é o mesmo, casa com as atitudes dele, que ele teve durante o seu mandato aí de 4 anos, correto? E também, você, empreendedor, a sua esperança, ela tem que estar no seu trabalho, na forma como você faz o seu trabalho, na forma como você desenvolve
a sua empresa, o seu trabalho, a sua vida, a forma como você faz a gestão financeira dos recursos que você tem, e aqui eu não vou entrar em mérito de quantidade, seja ele pouco ou muito, mas isso tem que ser a sua esperança, num livro que você lê e aquilo que você consegue absorver e colocar em prática na sua vida, essa deve ser a sua preocupação, essa deve ser a sua forma, não uma torcida. Olha, coisa que eu acho assim, mas extremamente idiota e ridícula é essa torcida. É você assim, pensa um pouquinho, tá bom? Não precisa pensar muito não. O candidato A ou B, seja ele para vereador, governador, da qual você defende, e você, como torcida de futebol, ele vai passar lá 4 anos ganhando um salário que talvez você nunca na sua vida você vai ganhar, tendo mordomias que você provavelmente, eu e você, nunca iremos ter, e você tá aqui, se ferrando, indo no supermercado com R$ 100 e comprando cada vez menos. Nós brasileiros estamos trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos. E o cara lá não tem crise. Esses caras do poder público, esses caras que estão na elite, não tem crise para eles. Você já reparou nisso? Lembra da pandemia? Né? Teve crise, faltou salário, faltou, né, provavelmente alguns setores das classes menos abastadas do funcionalismo público deve ter faltado, atrasado. E como é que é? E o juizão? É aquele cara da elite do funcionalismo público, porque não são todos os funcionários públicos que ganham bem, tá bom? Caso você não saiba, você acha que todo funcionário público ganha bem, não é não. É só a elite. E a elite é uma pequena porcentagem de todo o funcionalismo público que existe. Sabe aquele PM, que eu não tenho, assim, a gente escuta falar, mas eu não sei quanto que é o salário do PM, mas eu não imagino que seja um salário astronômico, né? Mas sabe aquele PM que sai fardado com a arma na cintura? Então, você acha que esse cara ganha bem? Quanto você acha que vale para ele sair de casa sem saber que volta? Ele trocar tiro, ele tá lá com, não sei qual que é a arma que o PM usa, mas imagino que seja assim, um 38, e ele tá trocando um tiro com alguém que tem um fuzil. E aquele professor, sabe aquele professor que está na sala de aula com 25, 30 alunos, uns alunos totalmente mal educados, mal preparados em casa, que o professor não consegue dar aula, que ele gasta uma boa parte do tempo dele para poder chamar a atenção dos alunos? Quanto você acha que esse cara ganha? Você acha que esse cara ganha 40 mil, 30 mil, que ele tem carro à disposição? Então você de repente está fazendo uma torcida para a pessoa errada. Você está idolatrando um cara, é a mesma coisa. Você agradeceu, eu vi um post, um meme, né, no Facebook, se eu não me engano, já faz um tempo. Você agradecer um político por ele ter feito uma obra pública é a mesma coisa que você agradecer o caixa eletrônico de ele ter te dado o dinheiro que você sacou o dinheiro, obrigado caixa eletrônico. Você só consegue sacar o dinheiro se você tem dinheiro lá, se você colocou, se você recebeu, se algum cliente seu te pagou, a tua empresa, senão não. Então essa é a obrigação do político. Ele não pode ser idolatrado de maneira nenhuma. É a obrigação dele. E assim, bem ou mal que ele ganhe, né? Porque assim, tem assim, a maioria dos cargos aí, eu acho que, mano, o cara ganha mal pra caramba. Né? Por exemplo, sei lá, o teto do funcionalismo público é R$ 45 mil. Pô, um presidente da república, um senador, um cara ganha R$ 45 mil. Eu particularmente, tá? Isso é uma opinião minha. Pelo tamanho da responsabilidade que ele tem, eu acredito que seja pouco. Até porque você pega CEOs de algumas grandes empresas aí que ganha 100 por mês, entendeu? Tem uma baita de uma responsabilidade, mas ganha 100 e ainda tem bônus astronômico, tá? Então assim, o cara que entra na iniciativa pública, primeiro que não é para ele ficar rico, tá bom? Então se ele quiser ficar rico, ele vai para a iniciativa privada. Então, essas coisas, você acompanha isso, você verifica esses escândalos, mesmo que seja superficialmente, né? Porque, como eu falei, a gente falta nos tempos para a gente poder
fazer várias outras coisas, e a gente está lutando pela sobrevivência. Então, ou você fica nessa torcida achando que o candidato A vai resolver a sua vida, o candidato B, o C, o D. Então, é claro que há necessidade de acompanharmos esse tipo de situação, porque isso trata diretamente da nossa vida, mas, meu amigo, não seja um idiota, não seja um alienado, não tenha um político de estimação. Olha o tanto de corrupção que está aí na nossa cara a todo tempo, a todo instante. Você está com seu político de estimação. Não, não. Em vez de. Né, eu já vi, tá? Tô falando coisas que eu já vi. Eu já vi aqui nas redes, no Facebook, no Instagram, pais e mães reclamando de que o uniforme que a prefeitura dá atrasou, tá atrasado o uniforme, tá atrasado o material, mas eu não me lembro de ter visto esses mesmos pais ou outros pais reclamando da qualidade do ensino, que é muito ruim. Entendeu? Então você reclama que o uniforme está atrasado, mas você não reclama que a qualidade de ensino que o seu filho tem é extremamente insuficiente para que ele consiga minimamente se dar bem na vida. Então, é esse tipo de conversa que eu quero ter com você. Você tem que parar de ser torcedor de futebol. Quando eu vou conversar com alguém, eu gosto um pouco de futebol, tá bom? Já curti mais, hoje eu curto bem menos. Já perdi muitas, né? Já fiquei muitas vezes assistindo jogos da Libertadores até meia-noite, meia-noite e meia, e no outro dia levantar às 5 da manhã, mas hoje, olha, não me lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Então, mas toda vez que eu vou conversar com alguém sobre futebol, eu pergunto pro cara assim, mano, você gosta de futebol ou você gosta do time tal que você torce? Se o cara falar assim, eu gosto do time, meu, assim, eu não gosto nem de conversar. Sabe por quê? Porque o cara, ele não acompanha o futebol. Às vezes o time dele tá lá na rabeira do campeonato, lá nas últimas posições, e ele fala que o time dele é o melhor. Tá, o seu time pode ser o melhor, só que não tá apresentando um bom futebol, ele tá caindo pelas tabelas. Então, entendeu esse tipo de discussão? O seu candidato, ele pode ser bom, cara, mas quais são as propostas que ele tem? O que a produção parlamentar que ele teve nesses 4 anos de mandato, porque agora ele está vindo pedir voto de novo. Então, sai dessa bolha, meu amigo, empreendedor, você homem, sai dessa bolha, observa, vai lá e vê a notícia, não fica se alimentando de corte de Facebook, não fica se alimentando de meme, de rios, de vídeo curto sobre candidato A, candidato B. Não se alimente disso. Olhe a notícia, vai lá e verifique. Em época de IA, então, meu amigo, eu não vou nem falar da fake news, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para você como recado. Assim, participe sim da política, acompanhe o seu candidato, os seus candidatos, né? E olha que a gente tem uma eleição pesada, né? Aquele papo de esse ano, aí o Brasil começa depois do Carnaval, aí passou o Carnaval, tem Páscoa, aí esse ano teve Copa do Mundo, e agora tem... Então, sai dessa bolha, sai dessa alienação, tá? Acompanhe, pesquise, reserve um tempo para você dar uma olhada, para assistir algum debate, para observar as propostas do seu candidato, ou dos candidatos, e vote naquela que você acha melhor, não vote naquele candidato que você tem mais afinidade, mas dá uma pesquisadinha melhor, tá bom? Porque é isso que o Brasil precisa. A gente não precisa colocar lá na presidência um pai. Você precisa colocar um homem que pense o Brasil. Você não precisa colocar aqui no estado de São Paulo, no estado onde você mora, de um pai. Você precisa de colocar um gestor público que pense no estado, na prefeitura, no Senado, tá bom? Então é isso aí. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comente, compartilhe e até a próxima quinta, meus amigos. Um super abraço.